Paz Deus, irmão Jefferson. Eu tô mandando aqui por mão alguns versículos nessa linhagem aí, tá? A respeito desse pecado aí do adultério. É complicado, viu, irmão? É complicado, é um pecado gravíssimo, mas é gravíssimo. A maioria do povo de outras denominações leva tudo isso de brincadeira. Não tem problema, e Deus perdoa e tal. E nós estamos vivendo um tempo que está tendo muito isso daí, muita separação, muito adultério. As igrejas tá assim. Tá sim, e é por causa que o povo está levando no evangelho moderno. Mas na verdade a responsabilidade é grande e a verdade aqui não está sendo pregada, né? Então, aqui em Hebreus capítulo 13, verso 4, diz assim, ó: venerado, né, quer dizer, honrado e venerado seja entre todos os matrimônios, quer dizer, o casamento, tá vendo? O casamento. E o leito que tem que estar sem mácula, um leito sem mancha, mácula é mancha, sem mancha. Essa mácula aqui é o adultério, tá? Então tem muitos leitos por aí que contém essa mancha já, do adultério, né? Então, porém, aos que se dão à prostituição e os adúlteros, Deus o julgará. Então ele vai passar pelo juízo, cada esse pecado. Tá? Então vamos chegando como vai ver mais pro fim aqui, ó. Em 1 Coríntios, capítulo 5, eu na verdade ainda ausente que no corpo, mais presente no espírito, Paulo dizendo, já determinei, como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, que houve alguém que deitou com a mulher do seu pai, com a sua madrasta, tá? Então Paulo disse assim: ele seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para quanto à alma e o espírito, Paulo não fez julgamento. Por isso que também nós aqui não devemos julgar ninguém. Mas o pecado é grave e vai pro dia do juízo. Vai ficar pro dia do juízo, ele vai correr um risco grande de não entrar, porque em Apocalipse diz que vai ficar de fora os que se prostituem, então é complicado. Então, Paulo, né, cheio de misericórdia, Paulo, quanto à carne, ele entregou a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então é lógico, o nosso desejo é que todos os adultos vão para o céu. O meu desejo é, o seu não é? Meu, tomara que todos alcancem a salvação. Glória a Deus, né? Para todo o espírito que é dessas pessoas que adulterou, amém, que seja salvo. Eu também falo assim, meu desejo é que seja, porém o meu desejo é um e a palavra é outra. Lá está escrito em Apocalipse que ficarão de fora, e foi o próprio Jesus que disse, né? Eu sou Jesus que envia o meu anjo na igreja para testificar essas coisas. E ele falou, e ficaram de fora os mentirosos, né, os que amam e cometem mentira, e todos os adúlteros. É ele que tá em Apocalipse, né? Então, Paulo, aqui quando aconteceu esse pecado na igreja, o que aconteceu aqui? O ministério não tomou providência. Por isso que Paulo mandou essa carta. Então dá até a entender que essa pessoa talvez tivesse até um cargo na igreja. E Paulo não escreveu a carta, que o ministério lá foi deixando, sabe? Vai protocolando, vai passando para frente e não vai resolvendo o assunto. Então Paulo escreveu a carta e falou: olha, não é boa a vossa procedência, a procedência do ministério, a vossa jactância, a vossa procedência não está sendo boa. Não sabeis vós que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Ele quer dizer, ó, vocês não tirem essa pessoa que está na frente, que está aí na igreja, vocês não tomam providência? Aí se você não tem uma cerca, você não fecha o buraco, as ovelhas vai passar tudo naquele buraco, naquele vão. Então, você pode ver, um retireiro, uma pessoa, um caseiro de uma igreja, de uma propriedade, ele tem que correr a cerca. A cerca está ficando fraca, tem um buraco, já fecha logo, porque se não sai uma, sai outra, vai saindo. Então Paulo está dizendo, não é boa a vossa procedência. Paulo repreendendo o ministério, não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai vós, pois, do fermento velho, né, desses problemas, né, porque para que vocês sejam uma nova massa, uma igreja pura, né? É verdade? Um pão sem fermento. Ele está falando da pureza cristã aqui, assim como estáis sem fermento, porque Cristo é a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós sem fermento, né? Então, Paulo diz assim: pelo que as nossas festas espirituais não sejam com fermento velho, né? Nem o fermento da maldade, da malícia, do pecado, do adultério. E Paulo está dizendo isso aqui. Mas as nossas festas espirituais têm que ser com os asmos, porque o asmo simboliza pureza, asmo da sinceridade e da verdade. Aí Paulo usou da autoridade que já por carta, porque Paulo não estava lá, né, na localidade, ele escreveu a carta. Já por carta já tem escrito que não vos associeis. Eu já dei conselho para vocês não se associar, vocês não andar junto com aqueles que se prostituem,
com os adultérios, não anda nem junto. É complicado, irmão, é complicado, né? Aí Paulo ainda falou: eu não estou dizendo absolutamente com o povo desse mundo, com os ímpios desse mundo, com os devassos desse mundo. Eu estou falando com aquele que diz que é seu irmão, ele é avarento, é ladrão, é idólatra, é adúltero, né? Porque então, né, na verdade, eu não estou falando com o povo do mundo. Não, porque então seria necessário você sair do mundo. Aí no mundo tem tudo isso aí: ladrão, adulto, ladrão, roubadores, tem tudo no mundo. Não estou falando do mundo, estou dizendo é com aquele que diz que é seu irmão. Se ele tiver essas qualidades, com o tal nem com mais. Então, irmão, é sério, né? Mas agora vos escrevi: não vos associeis com aquele que dizendo seu irmão, se ele tiver essas qualidades, se ele for idólatra, for maldizente, roubador, beberrão, adúltero, né? Com o tal ainda nem com mais. Aí ele ainda fala assim: por que tem eu que julgar com o povo lá de fora que faz isso? Não, o povo lá de fora não é crente, não é batizado. Eles não têm esse conserto. Não foi batizado em nome do Senhor Jesus. Eles não fizeram uma aliança, né? Então o que tem que julgar o povo que estão lá de fora? Não. Julga vós os que estão de dentro. Vocês não tomaram ainda providência nesse assunto? Então Paulo está usando aqui da autoridade. Aí ele falou: deixa o povo lá fora, os que não é crente, os ímpios, que Deus julga os que estão lá de fora. Agora nós tirai dentre vós. Tira o que essa pessoa aí. Tira dentre vós quem cometeu tal ação. Tira esse homem iníquo. Tira esse irmão iníquo. Então, irmão Jefferson, eu tenho que falar para você que Paulo chamou o adúltero de iníquo. Iníquo, sabe o que é iníquo? O iníquo vem aquele que pratica iniquidade. Filho da iniquidade, ele pratica iniquidade, ele chamou ele de iníquo. É um irmão iníquo, é um iníquo. Entendeu? É o que Paulo chamou aqui, né? Agora, quanto ao Espírito, Paulo não condenou mesmo, que isso aí não é só quem é juiz é Deus, né? Ele falou: para que o Espírito possa ser salvo no dia do Senhor, né? Para que o Espírito seja salvo. É lógico, é o meu desejo, o seu, né, irmão Jefferson, de todo mundo. Nós quer que todo mundo vai para o céu, meu pai, minha mãe, meus parentes, quem for, nós quer que tudo vai, né? Só que a palavra é diferente, né? Tem uma ordem aqui, né? Aí 1 Coríntios capítulo 6 também diz assim: não erreis, tomais cuidado, não erreis, porque os devassos, os idólatras, os adúlteros, no plural, os adúlteros, nem os infeminados, que é os homossexuais, né? Nem os sodomitas, ladrão, bêbado, maldizente, esse não herdarão o reino de Deus. É a palavra que está dizendo aqui, né? Não tem como nós mexer nisso aqui. E é o que alguns têm sido, né? Então, se tem sido no passado, não tem problema. Foi. Aí chegou no batismo, batizou, acabou. Eu fui, mas agora não sou mais. Então Paulo foi o que alguns têm sido, mas a vez agora sido lavados, a vez agora sido santificado, agora vocês a vez sido justificado em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Olha, eu não sabeis que os nossos corpos são membros de Cristo. Olha, irmão Jefferson, como é claro. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Pegarei eu, membro de Cristo, e falo-ei membros de uma prostituta, de uma meretriz, né? Não, não por certo. Como que eu vou deitar com a mulher prostituta? Como que eu vou adulterar? Se eu casei com a minha esposa, nós dois é o corpo, é um corpo só, e nós somos corpo do Cristo. Agora eu pego e adultero, eu vou e faço um corpo com uma prostituta, é um outro corpo, é uma confusão. É o membro do corpo de Cristo, né? Como é que faz? Se é a morada de Deus e Espírito, se o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, tá vendo? É problema. Então diz assim: ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz um corpo com ela, porque serão, disse dois, uma só carne. Então, meus filhos, fugi da prostituição, do adultério, foge, porque olha aqui a senha, irmão Jefferson, aqui está a senha, está o segredo, aqui está o enigma, olha. Todo pecado que o ser humano, que o homem comete é fora do corpo, fora. Pensar mal, falar mal, cobiçar, tudo é fora do corpo. Mas aquele que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ele peca contra o próprio corpo, né? Ou não sabeis que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo? Nós peca contra o templo do Espírito Santo, porque o Espírito Santo habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, né?
Agora nós somos casa espiritual, casa de Deus, morada de Deus em espírito. É complicado, né, irmão Jefferson? Porque fosse comprado por bom preço. Aqui fala assim, ó. Então agora, vocês são casa de Deus, morada de Deus em espírito, então glorificai a Deus, pois, olha para você ver, ó. No vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nosso corpo pertence a Deus, o nosso espírito pertence a Deus, a nossa alma pertence a Deus. Por isso que Paulo diz: sede santo em toda a vossa maneira de viver, santo no corpo, na alma e no espírito, tá? E para encerrar aqui, Apocalipse: quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem é sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho. Quem que está falando? Eis que cedo vem. É o Senhor Jesus. E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Bem-aventurado aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito. Senão não vai ter direito. Nem tudo vai ter direito. Tenham direito à árvore da vida e possam entrar também. Nem tudo vai entrar na cidade pelas portas. Aqui vai vir classificando as pessoas que não vai entrar. Olha aqui, ó, que não vai entrar lá. Ó. Ficarão de fora os cães, que é esses cães aqui tá, é a pessoa que fica brigando com seu irmão, contendendo, briga, fica de mal, um devorando a outro, os obreiros, os cães, fica disputando, brigando, né? Então ficarão de fora os cães, os feiticeiros e todos aqueles que se prostituem, né? Os homicidas, os idólatras, todos esses ficarão de fora. Então tá falando, né, irmão? Tá falando, os que se prostituem ficarão de fora. E aí, irmão Jefferson?